começar te fazendo aquela pergunta indiscreta, que é: quantos anos você tem? Então, né? Eu agora, recentemente, eu completei 50 anos. Até então eu tinha 49, agora eu tô 50, né? Tô um pouquinho mais velha. E, Regina, há quanto tempo você se via acima do peso? Ou com um peso que você não se reconhecia? Ah, Lu, a gente com a idade a gente vai ganhando um pouquinho de peso, né? Eu nunca tive problema com peso, eu sempre fui muito magrinha, mas com o tempo, com a idade, você vai ganhando uns quilinhos a mais. Nada gritante, não era uma coisa assim fora do normal, tudo, mas eu não tinha mais aquele meu peso de adolescente, né? Eu fui ganhando um pouquinho de peso com os anos. Eu cheguei no auge mesmo há 6 anos atrás, quando eu resolvi parar de fumar. Aí eu comecei a trocar o cigarro pela comida e aí eu disparei. Aí eu atingi o meu nível máximo, que foi 70, foram 72 quilos, né? Nunca tinha atingido esse peso. Eu sempre fui muito vaidosa, né? E isso me incomodava demais. Quando eu comecei a parar de fumar, eu sempre falava para mim, se eu começar a engordar, eu volto a fumar, porque eu achava que era o cigarro que controlava o meu peso, né? E o que as pessoas falam, né? Que o cigarro ajuda a queimar, né? Mais rápido A comer as menos, calorias. Oi? ou a comer menos também, não é? A comer menos também, sim. Então eu vinculava muito a comida com o cigarro. Eu falei, se eu começar a engordar, eu vou voltar a fumar mesmo, né? Porque eu não queria atingir esse peso. Mas aí foi passando, eu falei, gente, eu não posso trocar um erro por outro, né? Eu falei, eu preciso continuar nessa minha caminhada, preciso realmente parar com ele. E eu prossegui, só que eu cheguei nesse 72 quilos e eu estava extremamente insatisfeita, porque eu sou muito vaidosa e eu estava totalmente fora de mim. Isso não era para mim, essa quantidade de quilos que eu engordei. E você ficou quanto tempo com esse peso? Você ficou na tentativa de emagrecer e aí não conseguia, emagrecer só um pouquinho? Ou você nem tentou emagrecer depois que você ganhou o peso após Não, parar de fumar? tentei várias vezes, Lu, fiz várias coisas malucas aí. Às vezes eu tentava ficar sem comer o máximo de tempo que eu pudesse. Aí tudo que vai surgindo, essas loucuras que surgem na internet, a gente vai fazendo, né? Fiz a sopa de berinjela e até não aguentar mais olhar para a cara de berinjela na minha vida, era uma sopa extremamente ruim, não tinha gosto nenhum. Aí eu tomava sopa, aí depois veio a dieta do ovo, aí comia, eu até brincava com meu marido, eu falei, daqui a pouco eu vou criar pena, né? Então, você faz de tudo um pouco, você vai testando. Eu emagreci alguns quilos, uns 3 quilos, assim, mais ou menos. Ficava saturada daquela dieta, não aguentava mais olhar para berinjela, para ovo, por um bom período. E aí, quando você parava, retornava tudo de novo, né? Porque não sabia como manter depois, Aquele né, de tudo emagrecimento. isso. Uhum. E eu fiquei com esse sobrepeso 5 anos. 5 anos. Depois que eu parei de fumar, fiquei 5 anos sem. E só engordando cada vez mais. Você foi engordando de pouquinho em pouquinho, depois que De você parou pouquinho de em fumar. pouquinho. De pouquinho em pouquinho, sem perceber. Aonde eu percebia? Nas minhas roupas, que eu comecei a deixar de perder um monte de roupa, e nas minhas fotos, que eu aparecia com o rosto gigante, enorme, e eu falava, nossa, essa não sou eu. E eu fui ficando cada vez mais insatisfeita, cada vez mais triste com o meu peso, né? Eu não admitia isso. E quantos quilos você emagreceu, Regina, com o método de Strave? Eu emagreci 12,5 kg. Maravilhosa, maravilhosa. E me fala o seguinte, como é que você conheceu o método de Strave? Por onde você me conheceu? Você lembra? Então, eu já seguia, já estava atrás, né, de alguma coisa assim, no mesmo segmento, já seguia uma outra nutricionista, mas a meta dela era muito radical, era aquela coisa assim, sabe, jejum intermitente de 24 horas. Eu falava, gente, isso não é para mim, porque é, comer é um dos prazeres da vida, né, Lu? Aí eu falei, eu não quero ficar 24 horas sem comer, eu quero comer, faz parte da vida.
Aí eu comecei a deixar ela de lado, falei, não quero, e comecei a buscar outras coisas. E eu te achei no Instagram e falei, quando eu comecei a ver a sua linha e comecei a perceber que você pensava de uma maneira muito parecida comigo, que a gente pode comer sim, mas a gente precisa aprender a comer. E era isso que eu queria saber comer. Eu estava errando em alguma coisa, eu precisava descobrir onde que eu estava errando, né? E o que mais chamou a minha atenção é que você, eu nas caixinhas lá de pergunta, né? Você me contou que eu podia emagrecer comendo arroz e feijão. Aí eu falei, opa, da onde saiu essa mulher dos céus, né? Eu falei, eu não vou deixar meu arroz e feijão, eu não vou deixar meu carboidrato. Você falou, pode comer sim, pode comer a batata, pode comer o arroz e feijão. Eu falei, nossa, mas que maravilha. Então eu vou emagrecer comendo tudo aquilo que eu quero, que me dá prazer. Porque a gente tem aquela ideia de que para emagrecer você só tem que comer alface, né? E você mostrou justamente isso, que não era emagrecer, não precisa só comer alface, só comer tomate, cenoura, né? Que a gente podia sempre comer outras coisas. E foi aí que me chamou a atenção. Aí eu falei, poxa, eu vou dar um voto de confiança, né? Eu falei, já perdi tantas, né? Se não dá certo, eu vou mais, né? Falei, mas você entrou meio desacreditada, né? Você entrou meio desacreditada. Entrei. Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Entrei, eu falei, é mais uma, né? Mais uma que eu mas vou testar. Aí eu entrei, e eu gostei e estou até hoje, né? Bom. Você conseguiu identificar qual era o seu principal problema em relação à comida? O que te afastava do seu emagrecimento? Consegui. Eu acreditava que o que dava saciedade na gente era o carboidrato. Então, a minha quantidade de carboidrato... Oh, meu Deus do céu! Eu acreditava que a quantidade de carboidrato é que dava saciedade na gente. Então, eu colocava uma quantidade muito grande de carboidrato no meu prato, porque eu precisava ficar saciada. Aí, eu comia já muitos legumes, né? Comia proteína, tudo certinho como você manda, mas a minha quantidade de carboidrato era muito grande, né? Então, eu acho que o meu erro estava aí. Doce, eu nunca fui muito chegada no doce, eu sou mais pro salgado mesmo, né? Então, eu fazia uma quantidade muito grande de carboidrato, acreditando que era isso que ia me dar saciedade. Que depois eu fui ver que não era, né? E eu fui buscar os meios que você me mostrou que era. Você foi ajustando isso com o tempo também, né? Com a entrada no método, com as ferramentas, né, que a gente coloca lá dentro do método, você foi ajustando a quantidade. Não foi de uma hora para outra também que você, vou diminuir a quantidade. Não, fui ajustando. Essa foi uma da dificuldade que eu tive no começo. Eu falei, vou ter que ajustar a quantidade que eu tinha para aquela que você me disse. Eu falei, vou sentir um pouco de diferença e eu vou acabar morrendo de fome. Daqui meia hora eu vou querer comer de novo, né? E assim, no segundo dia, eu já estava muito adaptada e eu vi que realmente não era o carboidrato que trazia a saciedade, né? E foi super tranquilo. Quem fez a dieta junto comigo, todo mundo aqui em casa, meus filhos, meu marido, todo mundo falou assim, nossa, realmente não é o carboidrato, né? Aí todo mundo começou a partir nessa mesma linha e todo mundo emagreceu junto comigo, Lu. Caramba, foi a casa toda. Que maravilha! Quem mora aí na sua casa? Você tem filhos? Você, seus filhos? Eu, meu marido, meus 2 filhos. Todo também mundo emagreceu? Todos. Nessa pandemia, o que a gente faz muito? Sentado, né, no computador, trabalhando, né? E comendo, se exercita pouco, né? Então, foi todo mundo engordou, mas todo mundo emagreceu junto. Me fala o seguinte, Regina, em relação à bebida alcoólica, como funcionou isso para você dentro do método? Porque eu lembro que no primeiro final de semana... Esse foi um dos seus principais desafios.
E como foi a questão com a bebida alcoólica, a tua relação? Como é que hoje, como é que era antes, como é que está hoje? Me conta um pouquinho, por favor, porque eu sei que isso é algo que para muitas pessoas que gostam de beber cerveja, que gostam de vinho, ficam sempre naquela apreensão do tipo, eu nunca mais vou poder beber alguma bebida alcoólica, se eu quero emagrecer ou manter meu peso. Conta um pouquinho sobre isso. Esse era o meu problema. Eu falei, o quê? Eu não posso tomar minha cervejinha, não posso. Falei, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Porque, assim, o meio onde eu vivo, família, amigos, a gente gosta de se reunir, comer e beber, né? Juntos os dois. Então, isso no começo foi impactante para mim. Eu falei, eu preciso, o que a gente vai fazer? Aí você ensinou também, né, que o que beber, como beber, a quantidade, tudo, e eu fui ajustando também no começo. Eu confesso que meu primeiro final de semana foi tenso, né? Eu tendo que ver as pessoas bebendo, aí eu falei, não, não vou beber só agora, neste momento, mas eu vou beber depois. Mas mesmo durante o emagrecimento, Lu, eu consegui beber, não a quantidade que eu bebia antes, porque assim, a gente vinha com essa situação de pandemia, todo mundo em casa, era sempre um motivo para brindar alguma coisa, Então, eu não bebia só, passei a não beber só no final de semana. A gente, às vezes, aqui em casa conversando, vamos abrir um vinho, vamos abrir... E excedendo, né? Cada vez mais. Eu só estipulei, eu vou agora beber só aos finais de semana e aquela quantidade, né? Perfeito. Que eu posso me permitir. E acabei trocando a cerveja também, porque nesse método, né, com essa reeducação alimentar, eu descobri que a cerveja me fazia mal, né? Uma das causadoras, que me causava dor de barriga, né? Uma dor de barriga tremenda. Então, como eu tirei ela do meu dia a dia, do final de semana, eu consegui identificar que era ela que causava isso. Aí eu troquei a cerveja eu falei, eu vou trocar a cerveja pelo gin, vamos fazer esse teste aí, né? E aí, só que eu pensei, eu falei, se eu trocar a cerveja pelo gin, eu vou ter que usar soda, e soda também tem açúcar, tal, né? Aí eu mesmo criei meu gin, eu falei, vou usar a água com gás. Eu virei bartender, eu falei, vou usar a água com gás, o suco de limão, frutas vermelhas, que eu sei que tem pouco carboidrato, né? Para dar uma graça ali. E um pouquinho de dose de gin. Então, o gin que eu coloco na minha taça é mínimo. É mais aquela coisa assim, sabe? Para você achar que está bebendo alguma coisa, né? Mas, na verdade... Você poder repetir ou para você beber menos. Sim. Então, excelente. É a gente criar uma estratégia para conseguir fazer uma ingestão menor de bebida alcoólica. Perfeito. Isso. Porque a cerveja eu troquei porque eu tomava muita cerveja. Esse meu drink que eu inventei, a maior parte dele é água com gás e limão, né? Eu falei, então eu tô super hidratada e a bebida alcoólica mesmo é bem pequena. É um volume pequeno, né? Você conseguiu fazer um mix ali, não ter o açúcar da água tônica. Nossa, perfeito. Sim. Perfeito. Isso que é o legal, né? Porque assim, não existe uma receita de bolo e não existe uma proibição. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de escolhas. Então, cada um vai ter as suas escolhas. Tem gente que vai escolher o doce, tem gente que vai escolher a pizza, tem outros que vão escolher a bebida alcoólica. Obviamente, a gente não consegue colocar tudo na mesma quantidade que a gente fazia antes, quando a gente estava acima do peso. Mas a gente vai criar estratégias para que aquilo ali se encaixe com prazer na nossa rotina, mas mesmo assim a gente consiga ali fazer o nosso, que a gente chama de luxo alimentar, né? O método de Strava, sem atrapalhar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso foi outra coisa que eu aprendi com o método. O prazer de ter aquele corpo perfeito, de ter você saber que você está com saúde, de você estar com aquele corpo que você sempre sonhou, é muito maior do que qualquer coxinha, é muito maior do que qualquer copo de cerveja,
O prazer de você escolher uma roupa e não a roupa de escolher, Lu, não tem preço. Não tem preço. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É um prazer imenso. São dois prazeres, né? A comida é um prazer, mas o prazer da gente se cuidar, da gente se sentir bem, ele é muito, muito, muito maior, muito mais valioso do que realmente tudo isso. Então, é aquilo, a gente escolhe ter um prazer muito maior, que vai acontecer com o tempo, né? Com o emagrecimento, e aí a gente coloca pitadas da comida, pitadas de bebida, para a gente não perder nenhum deles, né? Mas com certeza, isso tudo é uma questão de mentalidade. Tudo isso vai mudando, não é só no nosso paladar, né? Tudo isso primeiro muda aqui na nossa cabeça. É uma das coisas que a gente trabalha lá no método, né? Que é justamente trabalhar a mentalidade, mudar o comportamento. Então, maravilhoso. Não é não comer, né? É saber comer, né? Exatamente. E, Regina, me fala o seguinte, como é que foi a sua experiência com a questão do online? Você já tinha feito algum curso online? Porque tem muita gente que tem um preconceito do tipo, mas eu vou fazer um curso de emagrecimento online, é uma coisa tão distante, eu prefiro ir num profissional que é presencial. Como é que foi a sua experiência online ali com o método Destrave Seu Emagrecimento, comigo? Como é que foi isso para você? Olha, Lu, em nenhum momento eu tive preconceito quanto a isso, tá? Já tinha feito cursos online, mas assim, referente a trabalho. A emagrecimento, não. Eu acho assim que os benefícios do seu curso são muito maiores do que você ir a uma consulta e ficar naquele determinado tempo, receber as recomendações e ir embora, né? No método, não, a gente está lá, assim, praticamente 100% ligadas, né? A qualquer momento, principalmente nesse início do emagrecimento, que surge milhões de dúvidas, né? Então, eu achei até melhor essa maneira do que ir lá presencial, sentar numa consulta, né? Eu achei bem melhor, porque qualquer dúvida que eu tinha, ou qualquer uma do grupo, né? E uma dúvida sanava todas. Você sempre respondia, você estava sempre presente, então é como se fosse, para mim, o que eu defino é uma consulta integral de 2 meses, né? Vale super a pena. E, na verdade, é o que eu me proponho também a fazer, né? Porque esse início do emagrecimento, ele é um pouco complicado, não só na questão de dúvidas, né? Mas de inseguranças, é aquele momento que você vive altos e baixos, que naquele dia você está muito motivada, mas depois você fala, gente, mas que difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Então, ter alguém ali do lado, guiando, é muito legal, é muito prazeroso para mim, e acho muito importante também para o aluno ter alguém ali 100%, eu fico 100% disponível para todas as dúvidas para vocês, justamente porque eu sei que esse é aquele momento que a gente precisa voar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem todo aquele pensamento do passado ainda, comportamentos que a gente ainda não conseguiu mudar. Então, esse início eu acho que é extremamente importante da gente estar mais juntas, né? Com certeza. Além de ter o seu respaldo, né, 100% do tempo, eu acho que tem aquele ambiente emagrecedor que você sempre fala, né? E o apoio, essa troca, assim, sabe, do grupo, das meninas, todo mundo se comunicando, a troca de receita, a ansiedade, ou cometi um deslize, aí você fala, poxa, não foi só eu, então, ela também. É muito gostoso essa troca no grupo. Isso ajuda bastante. Né? Sim, isso ajuda bastante, Lu. Eu acho que juntou tudo, assim, o seu atendimento com o grupo casou, foi uma união muito legal, que deu muito certo. Ai, que bom, que bom. E me fala o seguinte, você teve alguma dificuldade, assim, no início do método Destrave Seu Emagrecimento, com alguma coisa, com a execução do cardápio, com algum ingrediente? Você teve alguma dificuldade, assim, que você lembre? A dificuldade que eu lembro agora era em relação a temperos. Eu não usava e nem sabia, eu tinha vontade de aprender, de saber para que usava páprica, curry. Eu
tinha muito, mas eu achava que esses tipos de temperos eram usados só para pessoas assim, sabe? Que entende de culinária e tal. Eu não sabia para que usava isso. E quando você começou a dar as dicas da onde, para que servia tal, eu saí correndo para comprar tudo. E, nossa, eu me sentia alquimista na cozinha, sabe? Usando tudo. E hoje eu brigo com a minha mãe, puxo a orelha dela e falo, não preciso usar aquele caldinho, mãe, dá gosto, isso tem gosto, isso é vida, né? É super saudável e, nossa, eu era refém desses temperos prontos. É uma coisa que eu também queria eliminar. Aí você pôs uma lista, né? Para que serve cada tempero, né? Aí agora eu já tô craque, né? Agora eu já sei para que serve, já vou usando, não preciso mais ficar olhando. E me fala o seguinte, além da questão do peso, você consegue visualizar mais alguns benefícios do teu emagrecimento, da sua nova alimentação? Você consegue identificar aí alguns benefícios? Nossa, Lu, eu vejo vários benefícios, assim. Além do peso, a minha saúde, como eu te falei, eu tinha muita dor de barriga, do nada, inesperado, aquelas dores de barrigas, assim, que às vezes eu estava no shopping, estava numa estrada, eu tinha que parar, e eu não sabia do que era, né? Isso mudou muito, a minha saúde intestinal está, assim, muito mudada. E outro benefício, Lu do céu, autoestima. Autoestima, eu sou outra mulher. Eu falo assim, que você realizou literalmente o meu sonho, porque eu sonhava com o meu corpo, eu sonhava que eu estava de biquíni, que eu estava com a minha barriga chapada, e que eu estava super feliz. Juro, Lu, eu sonhava. E você conseguiu realizar. Hoje eu Você que realizou, Regina! Você me ajudou, sozinha eu não ia conseguir. Nossa, Lu, você realizou meu sonho. E assim, essa minha autoestima interferia muito na minha vida, não só na minha, assim, na minha vida em relação ao casal, a mim, ao meu marido. Eu não me vestia na frente do meu marido. Eu era assim, sabe? Eu não deixava ele me ver, porque eu não me permitia estar daquele jeito. Eu não conseguia me olhar no espelho. Lu, eu não me olhava no espelho. E quando eu me olhava no espelho, eu tinha aquele, sabe, aquele choque e eu falava, nunca mais eu vou olhar. Você não se reconhecia, na verdade. Não me reconhecia. Você sempre foi magra, você foi ganhando peso ao longo do tempo. Quando você olhava, você falava, essa não sou eu, essa não é a Regina. Exatamente. Agora, hoje tudo mudou, Lu. Agora eu consigo ficar me olhando e me admirando na frente do espelho. Agora eu estou me amando. Maravilhoso. Agora eu sou outra. Até meu marido falou, opa, é outra mulher. Ainda tem o pessoal falando que você fez plástica, não foi? Ainda teve essa história? Tem, Lu. As pessoas falam, nossa, mas você emagreceu muito. Já teve médica que me perguntou também, né, o que aconteceu que eu emagreci muito, assim, preocupada com outras coisas. Mas as pessoas, assim, pessoas do meu trabalho, amigos, perguntam, mas o que você fez para emagrecer tanto? Eu falei, entrei com uma nutricionista, tal, e eu conto, né? Aí já não é a primeira vez, já aconteceram várias vezes, né? Da pessoa me puxar de canto e falar assim, fala sério, vai, você fez uma lipoescultura. Eu juro que eu não fiz, eu fechei a boca, gente, mas ninguém acredita. Lu, nem eu acreditaria, juro, nem eu. Se você visse assim, uma entrevista de alguém falando emagreci tantos quilos aos 50 anos, você não acreditaria. Aí você passa para ver. Não, porque eu já estava chegando naquela assim, sabe? Imagina que você vai, agora você precisa aceitar a idade, a velhice, porque você nunca viu uma cinquentona magrinha com corpinho de adolescente, né? Imagina que eu ia achar que eu ia chegar aos 55 quilos. Não, só as globais podiam, você não. A Maitê Proença. Eu falei, eu nunca vou ser Maitê Proença.
com aquela idade, com aquele corpinho, não, nunca vou ser. Mas eu estava errada, Lu, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu tenho meus 55 quilos que eu nunca imaginei que eu fosse chegar. O meu objetivo no começo, eu sempre falava, eu já saí da casa já tinha saído, né, no passado, da casa dos 50, fazia muito tempo, né? Então, quando eu falava para as meninas, para minhas amigas, né, eu falei, eu quero atingir 59,99, sabe? Quando eu cheguei no meu 59, eu falei, nossa, cheguei no meu objetivo. Aí, imagina, e foi indo, foi uma coisa natural. Eu consegui emagrecer cada vez mais, tanto que a hora que eu falei, agora é a minha manutenção, eu preciso tirar um pouquinho o pé. Eu não conseguia parar de emagrecer, ainda assim eu continuei emagrecendo. Eu falei, nossa, eu preciso parar agora, porque senão daqui a pouco eu sumo, né? Mas, assim, eu acho que eu absorvi tanto a alimentação, o novo cardápio, tudo, que para mim já é uma coisa natural me alimentar assim. Não faz, mas não é como se eu tivesse ainda de regime, né? Como a gente fala. Mas agora eu acho que incorporei mesmo. Era isso. E para a gente terminar, me fala o seguinte. Eu lembro que quando você começou lá no método Destrave Seu Emagrecimento, você... É o que eu falo, eu tô feliz, eu tô me amando e é isso que importa. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, Regina, ó, muito prazer, que bom, fico muito feliz, muito obrigada pela sua entrevista. Vai ficar maravilhoso. Ah, imagina, Lu, eu que tenho que te agradecer, assim, aproveitar a oportunidade que a gente tá, né? Agradecer muito você foi um anjo na minha vida. Ai, você, o Rodrigo, assim, eu desejo que Deus abençoe muito você, muito Rodrigo, te traga em dobro tudo isso que você faz de bom pelas pessoas. Obrigada, viu, Lu? Você não tem noção como você mudou a minha vida. Eu nem quero ter noção. Tem gente que fala assim, você tem noção do quanto vai lá? Gente, nem quero ter noção. Isso, eu imagino. Fico muito feliz com o teu carinho, mas ó, quem fez toda essa transformação aí foi você, tá bom, Regina? Mas se não fosse você, só foi seguindo o espaço, você só sigo o mestre, só foi seguindo o mestre e aí você foi lá e então, se não fosse você, eu não teria atingido nem 3 quilos, já estava comendo uma linguiça de novo. Não, mas isso aí é uma metodologia, tua cabeça mudou, que bom, fico muito feliz. Graças a Deus, Lu. Estado aberta aí para aceitar um novo desafio e para viver, porque só quem passa por essa transformação entende o quanto é maravilhoso a gente ter saúde, a gente se cuidar, sabe? A gente saber dizer sim e dizer não, isso não tem preço nenhum que pague, é muito bom, é maravilhoso. Verdade, Lu. Parabéns. Parabéns, Regina, pela sua disciplina. E, ó, obrigada. Beijo no coração. Beijo, Lu. Nos vemos na próxima live do método. Tá bom. Beijo. Beijo, obrigada, Regina. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau.